Bem-vinda e bem-vinda ao podcast A Vida é Mudança. Eu sou a Marisa Matos. Aqui vou partilhar contigo como dançar com a mudança. Vens comigo nesta dança? Olá, estou de volta depois de 2 semanas de interrupção aqui do podcast A Vida é Mudança e hoje trago aqui um tema que me tem perseguido nos últimos anos, mas agora tem sido mais claro a sua forma. Esta perseguição não é uma coisa má, é uma metáfora para um tema que tem estado presente na minha vida pessoal, mas mais até profissional, que é a neurodiversidade. E porquê é que eu estou a falar neste tema da neurodiversidade? E para quem não sabe o que é, eu vou explicar um bocadinho, ainda que não seja especialista, mas senti a necessidade de ir estudar mais sobre o tema. Eu que sou uma pessoa que tinha aqui a crença de que não gostava de estudar, porque passei os meus anos de escola e de curso a estudar coisas que não eram necessariamente interessantes, como anatomias e neuroanatomias e conceitos muito teóricos que não tinham uma aplicabilidade prática, pelo menos assim de uma forma óbvia no momento. Mas é muito interessante perceber que quando há necessidade no nosso dia a dia, torna-se muito mais leve e muito mais interessante ir estudar sobre esses temas. E foi por isso que, e é por isso que tem sido tão interessante estudar esta questão da neurodiversidade. Esta questão acompanha-me desde a fase, na verdade, desde criança. Eu não tenho diagnóstico, tenho traços, já vou explicar um bocadinho porquê. Mas quando fui estudar terapia ocupacional, é um tema que está muito presente quando trabalhamos com crianças, especialmente com crianças e adolescentes. Há muitos diagnósticos de autismo, hiperatividade e déficit de atenção. E então eu tinha muito este conceito, quando estudei o curso, tinha muito este conceito associado à criança, portanto à primeira infância e à adolescência. Não era muito comum falar-se disto na idade adulta. E não era comum, especialmente, falar-se disto a um nível mais leve, a um nível mais funcional. Porque ainda estamos muito focados na área das terapias e na área da medicina, na doença, na incapacidade. Portanto, quando as coisas são um bocadinho mais ligeiras, nós não conseguimos muitas vezes atuar. Os recursos às vezes não são os melhores, não são suficientes, então nós vamos focar-nos nos casos mais graves. E foi um bocado isso que aconteceu comigo e acredito que com muitos colegas da profissão. Entretanto, depois de estudar coaching, neuroestratégia, começar a fazer acompanhamentos e mentorias na área da mudança, comecei a contactar com mulheres adultas com vidas normais, mas com desafios atípicos, porque esta neurodiversidade, na verdade, é uma forma diferente do cérebro funcionar. Não há uma deficiência, não há uma doença, há uma forma diferente de funcionar do cérebro. E tem que vir desde a infância. Só que muitas vezes há histórias aqui que passam anos e anos e anos sem diagnóstico, porque são situações leves, são situações que a própria criança aprende mecanismos para mascarar as suas dificuldades. E temos muitos casos hoje em dia de mulheres e homens adultos a serem diagnosticados com déficit de atenção e hiperatividade, autismo, depois de uma vida aparentemente normal, em que a pessoa fez um percurso aparentemente normal. Estudou, teve amigos, teve relacionamentos, foi para a universidade, é relativamente competente na sua profissão, mas depois há ali umas pequenas nuances que não funcionam tão bem. É muito comum essas pessoas passarem por fases de ansiedade, depressão,
em que começam a sentir que as suas dificuldades causam um desconforto tal, há um esforço tal que a pessoa tem que fazer, há um esforço maior do que os outros para conseguir funcionar, porque isto afeta as funções executivas que estão relacionadas com a capacidade de planear, de antecipar, de organizar, de priorizar e por aí fora, memorizar e então e relacionar-se com os outros, não é? E então isto é um esforço gigante que a pessoa tem que fazer para se adaptar a esta sociedade que tem uma forma muito específica de funcionar, às vezes muito pouco humana, muito pouco inclusiva. Na verdade, as pessoas com um cérebro neuroatípico, elas são igualmente capazes. E, aliás, pois, têm uma capacidade criativa gigante, mas como a sociedade tem aqui uma exigência gigante em termos de produtividade, em termos de horas de trabalho, é aí que a pessoa depois, de facto, não consegue ajustar-se tão bem. Mas isto, porque é que eu estou a falar também nisto? Eu percebi no início deste ano, ou melhor, percebi que desde o início deste ano, mais de metade das minhas clientes eram mulheres com desafios eram mulheres neurodivergentes, mulheres com desafios na área da neurodivergência. Portanto, autismo leve, nível 1, hiperatividade e déficit de atenção, com necessidade de medicação. Portanto, senti mesmo a necessidade de estudar um pouco melhor sobre este tema. Percebi que causa muito sofrimento quando a pessoa não tem um diagnóstico, e mesmo quando tem um diagnóstico, por vezes a medicação não é suficiente. É muito comum esta sensação de caos na vida, e é aí que eu venho acrescentar leveza e organização à vida dessas pessoas. É importante que a pessoa faça terapia, especialmente terapia cognitiva comportamental. Há mesmo terapeutas especializados nestas áreas que fazem uma diferença brutal na vida das pessoas, e eu consigo observar que quando tenho clientes que fazem terapia ao mesmo tempo que estão a fazer coaching comigo, os resultados são muito maiores, são muito melhores. É muito mais fácil, a pessoa tem muito mais recursos para pôr em prática os planos de ação, para fazer a mudança acontecer na sua vida, mudanças positivas, mudanças desejadas. Então, acredito que ainda haja aí muito adulto sem saber que tem estes diagnósticos, e de facto eu espero trazer aqui pessoas que também que vivam com estes desafios e que venham contar também um bocadinho a sua história de como é que chegaram ao diagnóstico e de como é que o diagnóstico as ajudou a fazer as pazes com algumas coisas, não é? Com histórias de infância, com desafios que viveram, às vezes até com as dificuldades relacionais, com as dificuldades profissionais que tiveram de lidar. Mas para já é isto. Eu estou a estudar muito sobre este tema. Estou a gostar muito de estudar sobre este tema. Acho que é super interessante perceber depois o outro lado, porque há o lado do sofrimento, mas depois há o lado lado positivo de ter este cérebro diferente, um cérebro atípico que tem uma capacidade criativa gigante. E a minha missão é ajudar estas pessoas a passarem de criativos a criadores. Porque esta linha, que parece muito ténue, é uma linha difícil de passar, de saltar, quando a pessoa vive estes desafios. O que parece um passo pequenino, na visão deles, é enorme. São muitos passos, é um muro gigante. E o meu objetivo é ajudar as pessoas a perceber que o muro não é assim tão gigante.
ou mesmo que o muro seja muito alto, nós podemos construir uma escada e subir de grau a degrau. Portanto, estou a gostar muito de trabalhar nesta área e acho que tenho a capacidade de trazer mudança positiva na vida destas mulheres, que têm sido só mulheres, mas sim, queria trazer aqui um pouco esta informação, para quem não sabe o que é, vão investigar. Há testes que se podem fazer online, não são autodiagnósticos, atenção, ninguém faz autodiagnósticos, isto é um diagnóstico que tem que ser feito por equipas médicas e equipas multidisciplinares. E aquilo que podemos fazer é, de facto, fazer às vezes um checklist. Eu até tenho aqui, até posso depois partilhar, quem quiser, pode-me pedir. Eu tenho um checklist de uma formação que fiz, a pessoa tem que responder que sim ou que não, são 50 perguntas. Aqueles comportamentos têm que vir desde a infância, porque senão podem ser sintomas associados a outra patologia ou a outra fase da vida de depressão ou de trauma. Portanto, para haver um diagnóstico de neurodivergência, especialmente nestes temas do autismo e da perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, isto tem que acontecer desde a infância. 6 ou 7 anos é quando se começa a manifestar e a pessoa tem que ter no mínimo 35 pontos da lista positivos. Portanto, se tiverem menos que isso, têm traços onde eu me enquadro. Portanto, eu consigo sentir empatia pelas pessoas, mas não consigo imaginar, não é? Não consigo imaginar o que é que será realmente viver com estes desafios. Mas é possível a pessoa pelo menos fazer uma espécie de primeiro checklist de, ok, eu acho que há uma alta probabilidade de eu ter isto e depois então seguir para um diagnóstico formal. É isso, não quero transformar isto numa aula sobre neurodiversidade, era mais uma partilha e não é moda, simplesmente há muitas pessoas que aprenderam a mascarar os sintomas, mas que não têm que estar nesse esforço e nesse sofrimento. É possível fazer diagnósticos depois dos 30, depois dos 40. Já ouvi falar em pessoas que depois dos 50 foram diagnosticadas e que até mesmo nessas idades faz diferença ter este diagnóstico. E a pessoa aprender estratégias para funcionar melhor. Espero que tenham gostado. Perguntas, se precisarem de alguma coisa, se ficaste a achar que podes ter este diagnóstico, procura ajuda. Mas se eu puder ajudar a encaminhar, estou aqui para isso. Fica bem, um beijinho. Chegamos ao fim deste episódio, a dança de hoje fica por aqui. Eu volto em breve. Até lá não te esqueças de seguir este podcast, subscrever o canal do YouTube e dar o teu feedback. Obrigada por me ter escutado.